como diz o nosso canal, provocando milagres na oração. Eu quero convidar você a provocar o seu milagre. Pastor, como eu faço para provocar o meu milagre? A mulher do fluxo de sangue, ela provocou o milagre dela porque ela tocou na aula do mestre. Ela dizia, se eu tiver a oportunidade de pelo menos tocar na aula do mestre, eu serei curada. Ela assim fez e ela foi curada. Bartimeu, obrigado irmã Karina, Bartimeu, ele provocou o milagre dele porque ele gritou bem alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? Eu quero convidar você a provocar o seu milagre. Você tem duas opções. Ou você fica na fila da promessa, esperando, ou você toma uma atitude de fé. É você que decide. Agora eu vou deixar você a sós com o Espírito Santo do Senhor. Eu quero deixar você a sós com o Espírito Santo do Deus da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. Sabe por que Jacó saiu do val de Jaboque com a vitória dele? Porque ele tomou uma atitude quando estava diante do anjo do Senhor. Ele dizia ao segurar o anjo, eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. O que está faltando para você viver o seu milagre é atitude. Você já questionou dizendo que tem fé e não acontece um milagre na tua vida, mas Deus está esperando atitudes de você. Não é apenas fé. Paulo escreve uma carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, a fé sem obra, ela é morta por si mesmo. Timóteo, você pode até me apresentar a sua fé sem obra, mas Timóteo, eu vou te apresentar as minhas obras feitas pela fé. Porque a fé, Timóteo, ela sem obra, ela é morta. Eu quero convidar você a exercitar a sua fé. Pega a foto desta pessoa, por quem você deseja que Deus trabalhe na vida dele ou dela. Pegue o copo com água, se você crê que quando terminar a corrente de oração por milagre, o Espírito Santo do Senhor vai consagrar esta água e você vai beber e ser curado, curada, suas dores, enfermidade. Pega carteira de trabalho. Vamos estar entrando na grande corrente de oração por milagres. Agora é você e Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos. Nós encontramos Deus da glória na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que os antigos adoraram ao Senhor. E ao adorarem ao Senhor, vivenciaram os feitos do Senhor na vida dos mesmos, as mesmas em forma de milagre. Nós encontramos na sua palavra respaldos bíblicos de Gênesis, Apocalipse. Os antigos adorando, chamando a atenção do Senhor e vivendo milagre. Por isso, Deus da glória, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre. Porque assim como o Senhor alcançou vidas que exercitaram a sua fé e viveram milagre, eu creio que tem pessoas aqui já no exercício da fé deste ou desta agora, a unir com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Ainda que tenha vidas com olhares inclinados e elevados em direção a essa transmissão, mas eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que já tem corações e mentes inclinados para o Senhor nesta corrente de oração por milagres. Pois até o salmista Davi, em Salmo 121, a princípio mesmo, frisou essas palavras dizendo assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que dizia estar olhando para o monte à espera de ser socorrido, na mesma frase ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Olhares estão elevados em direção a essa transmissão, esta corrente de oração por milagres. Mas vidas, adoradores, adoradoras têm consciência de que ainda que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, todavia, em todo e sobre todo o tempo, o autor dos milagres que já aconteceram e os milagres que irão acontecer é o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sei qual milagre que essa mulher que aqui se encontra veio buscar no Senhor, mas eu sei que tu ainda és um Deus de milagre. Eu não sei qual milagre que esse homem que aqui se encontra veio buscar no Senhor, mas eu sei que tu és um Deus de milagre. E é por isso que eu penso ao Senhor nesta grande corrente de oração. Deus de milagres, Deus de sinais,
Deus de maravilha, começa a contemplar a cada petição, a cada clamor, a cada adoração. Deus, eu te apresento vidas que do seu jeito, talvez esteja agora no exercício da sua fé agora. Pessoas que estão de joelho dobrado, chamando a atenção do Senhor a respeito do que este ou esta está passando, chamando a atenção do Senhor. Pessoas que talvez estão de pé adorando, chamando a atenção do Senhor neste momento de corrente de oração por milagre. Deus, eu te apresento pessoas que estão talvez com um copo com água em suas mãos, pessoas que estão com a carteira de trabalho pedindo uma porta de emprego para si ou para um dos seus, pessoas que talvez estão com resultado médico ou com médico marcado, com o número de processo. Deus da glória, eu não sei de qual maneira esta mulher, este homem, obrigado, irmã Darlene, esteja no exercício da fé dela ou dele, nesta grande corrente de oração por milagre. Mas assim como nós vimos nos livros sinópticos dos evangelhos, que quando homens e mulheres exercitaram a sua fé, viveram milagre. Deus, eu creio que vidas aqui que estão no exercício da sua fé, sairão daqui com milagre do Senhor, com milagre que o Senhor tem preparado para este homem, com milagre que o Senhor tem projetado para esta mulher. Por isso eu peço a ti, Deus de milagres, Deus de maravilha, Deus, começa a contemplar a cada petição, a cada clamor, a cada adoração. Deus, eu te apresento vidas que estão aqui nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, independente de qual seja o milagre que esta mulher procura no Senhor, independente de qual seja o milagre que esse homem procura receber no Senhor, foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou, Senhor da glória, a respeito do resultado que nós adquirimos na busca do Senhor. Pois Jesus, ele disse que aquele que pede, recebe, o que busca, acha. O Senhor, o seu Filho amado Jesus, nos orientando, ele disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei. Porque o que busca, acha, o que pede, recebe. Por isso nós viemos pedir a ti, Senhor da glória, Deus, não ocultes o ouvir de cada pedido que está sendo talvez apresentado agora ao Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre. Não oculte, Senhor da glória, mas contempla por sua misericórdia cada petição, independente de qual seja o milagre que essa mulher que aqui se encontra veio buscar no Senhor, nesta corrente de oração por milagre, independente de qual seja o milagre que esse homem que aqui se encontra, Senhor, veio buscar no Senhor, e talvez esteja agora falando com o Senhor a respeito deste milagre, esteja agora da sua maneira, mas exercitando a sua fé, Senhor da glória, independente de estar orando, de estar com a foto nas mãos, de estar falando. Deus, eu não sei como esta está no exercício da fé dele ou dela, mas a sua palavra vai dizer em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Senhor não possa nos ouvir, ou seja, o Senhor está sim ouvindo esta grande corrente de oração por milagre. Diz ainda mais: os seus braços não estão encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar, nos abençoar, mas as nossas atitudes que muitas das vezes nos distanciam do nosso Deus e dos feitos do mesmo. Por isso estamos aqui, Deus da glória, com a atitude de estar adorando ao Senhor, estamos aqui com a atitude de estar buscando o favor do Senhor. Alamaia Shúria Candarábia, Alamante Calai de Canto Rebia Shúria. Estamos aqui com a atitude de estar buscando o favor do Senhor, Deus da glória, porque sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos os merecedores do favor do Senhor para conosco, a sua misericórdia, Pai, ela tem alcançado vidas e ela dura para todo sempre. Por isso eu te peço, Senhor da glória, vai contemplando a cada petição, Deus da glória, vai contemplando a cada clamor, Deus amado. Eu te apresento vidas, eu te apresento adoradores, eu te apresento adoradoras que formam conosco, Deus da glória, esta grande corrente de oração por milagre. Alabacanto, Rebiachuri, Andaraia, esta grande corrente de clamor por milagre. Deus, começa a contemplar a cada clamor, Deus, começa a contemplar a cada petição, independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que esta almeja ser alcançada por ti. Rabai de canto, Rebi Andaraia Candarária. Lembro-me das palavras do teu servo Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para nos alcançar com
serão feitos maiores ainda do que o que nós almejamos, será alcançado por Ele. Paulo dizia que o Senhor é Deus de nos alcançar com milagres maiores ainda. Olha aí, decanda raia, canda rabia chega, urabacando rabiandaraia. Olha aí, Deus, vidas que fazem, que formam esta grande corrente de oração. Vidas que estão aqui, Pai, buscando o favor do Senhor. Começa a contemplar a cada petição. A Deus de resposta, Deus de milagre. Urablai decalaia canto rebi achúria. Rabaia chegueando rebi andaraia. Oriande canto rebi achúria andaraia. Deus de resposta, pois em Isaías 59 a sua palavra vai nos dizer que o seu ouvido não estão agravado para que o Senhor não possa nos ouvir. Ora blande caia canto rebiandaraia. Ora blacandarabia chúria. Oriande canto rebiandaraia candaraia candarabia. Alabrachúria, canto, rebe, achou. Obrigado, pastor Carlos Lima. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai contemplando a cada petição, vai contemplando cada clamor, Senhor, cada vida que une a sua fé com a nossa, e conosco forma esta grande corrente de oração por milagre. Só tu sabes, Senhor, o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor aqui. Só tu sabes, Deus da glória, o milagre que esse homem veio buscar no Senhor nesta grande corrente de oração. Lembro-me, ó Deus da glória, do ensinamento do seu filho amado Jesus, quando mesmo olhando para o discípulo, orientou dizendo: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu filho amado Jesus, olhando para os discípulos, ele dizia assim: tudo que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Tem pessoas aqui, Pai, que está pedindo pela sua vida sentimental, nesta grande corrente de oração por milagre. Tem pessoas aqui que está pedindo pela área da saúde, nesta grande corrente de clamor por milagre. Tem pessoas aqui pedindo por projetos, Deus amado, que talvez já está no seu coração, mas ainda não foi concretizado. Tem pessoas aqui pedindo por causas que estão na justiça e até agora talvez nenhum parecer do advogado ou advogada ou até o juiz. Tem vidas aqui que precisa que o Senhor abra uma porta de emprego. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que respondeu os antigos que adoraram ao Senhor, e eu creio que na tarde desse dia não há de ser diferente, porque Tu és um Deus de resposta. Lembro-me, Senhor da glória, quando o Senhor apresentou-se ao profeta Jeremias como Deus de resposta, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor falara ao teu servo Jeremias dizendo: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias, o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como Deus de resposta. Alablachúria, Uriande que andorebe achúria candaraio. Alablai de cantos, regianda, raia, chúria, candarabia. Senhor, Tu se apresentaste aos antigos como Deus de resposta. Porque não apenas Jeremias, mas nós vemos dentro da Bíblia Sagrada homens vendo que, apresentando aos seus demais que Tu és um Deus de resposta. Lembro-me do Teu servo, o profeta Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo. Elias tinha tanta certeza, Senhor, que Tu és um Deus que não apenas nos responde em nossas petições, mas ainda que nós apresentamos ao Senhor um tema, Tu és aquele que nos responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor. Então o profeta Elias, bem antes de ser conhecido como profeta de fogo,
chega aos profetas de Baal, o profeta diz assim, diante do povo de Israel, Acabe e Jezabel, e ali faz um desafio dizendo, vamos adorar, vamos clamar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. Então os profetas de Baal aceitam aquele desafio, e a história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham, adoram, mas não obtêm resposta de Baal. E dentro do contexto desta história, dessa pequena parte dessa história, leva-me a dizer com convicção, não estamos aqui adorando a Baal, aonde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fado era uma vez, não. Estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, adorando em oração, orando, buscando a face do Deus de Elias, do Deus de Israel, pois a história vai dizer que Elias chega o momento do mesmo adorar, Elias repara o altar, Elias conserta o altar. Eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da inerrante e sacrossanta palavra do Senhor. Conjecturo eu que os profetas de Baal começam ali a observar o profeta Elias. Elias lançara outrora um desafio aos mesmos, dizendo, Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Elias não apenas lança um desafio, mas coloca um tema àquele desafio, dizendo, responder com fogo. Deus, estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, como o profeta Elias, não apenas estamos fazendo uma oração, mas estamos titulando esta oração, e o tema é oração por milagre. Ah, Senhor, estamos como teu servo Elias, orando dentro de um contexto de um tema, e a Bíblia vai dizer que o profeta Elias começa a adorar diante dos olhares de Acabe e Jezabel, dos profetas. O Senhor responde com o tema do desafio, pois a Bíblia vai dizer que o fogo desce do céu e consome aquele holocausto. Assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele desejava como resposta do Senhor. Assim como o Senhor respondeu, Deus da glória, ao profeta Elias com o tema que ele almejava ser alcançado diante do Senhor. Alamai de Candarabia Shuri Andarai. Eu creio, Senhor da glória, que a nossa irmã Darlene, ela receberá o tema, a resposta dentro do tema que ela está apresentando ao Senhor, porque Elias recebeu a resposta dentro do tema. Eu creio que o pastor Carlos Lima vai receber a resposta do Senhor, assim como o profeta Elias, dentro do tema que ele almeja receber do Senhor. Eu creio que a nossa irmã Elísia vai receber a resposta do Senhor, dentro do tema que a mesma almeja ser alcançada pelo Senhor. Eu creio que a nossa irmã Ana Cláudia de receber de ti, Deus da glória, a resposta dentro do tema que a mesma apresentar agora ao Senhor. Eu creio, Deus da glória, que a nossa irmã Karina Silva há de receber a resposta no Senhor dentro do tema que a mesma espera receber do Senhor. Eu creio que a nossa irmã Maria de Lourdes há de receber o tema, a resposta dentro do tema que a mesma apresenta a ti, Deus da glória. Eu creio que a nossa irmã Neide Sena de receber a resposta dentro do tema, assim como Elias apresentou o tema ao Senhor. A nossa irmã Silene, eu creio, Deus da glória, que vai receber a resposta do Senhor dentro do tema. Nossa irmã Jaqueline, Deus da glória, a Labrachúria Candaraia. Nossa irmã, Senhor amado, Lucinalva, eu creio, Deus da glória, que vidas, que adoradores, que adoradoras que aqui se encontram, aonde receber a resposta, porque não foi apenas o profeta Elias que o Senhor respondera com o tema apresentado na oração. O Senhor é Deus que não faz acepção de pessoa, Deus amado. Eu creio, Deus da glória, na resposta do Senhor. Alamai Ashúria Candarábia. Eu creio que a nossa irmã Valério, nosso irmão Jailson, hão de receber, Pai amado, a resposta do Senhor dentro do tema que as mesmas hão de apresentar a ti, Deus da glória. Eu creio que a nossa irmã, Senhor Beatriz, Senhor da glória, nossa irmã Eliane, que deu o testemunho dela aqui também, Senhor da glória. Eu creio que vidas, adoradores, adoradoras que estão nesta grande corrente de oração, hão de receber a resposta do Senhor dentro do tema que as mesmas, talvez estão apresentando agora ao Senhor nesta grande corrente de oração por milagre. Por isso eu peço a ti, Deus da glória, Deus de milagre, Deus de maravilha, em nome do Senhor Jesus,
Vai contemplando, Senhor, a cada petição neste momento. Cada vida que está aqui unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Vai contemplando, Deus da glória, a cada clamor, Senhor da glória. Deus, eu te apresento vidas, eu te apresento adoradores, eu te apresento adoradoras que estão unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Independente, Deus amado, de qual seja o milagre que esse adorador veio buscar no Senhor. Independente de qual seja o milagre que essa adoradora veio buscar no Senhor. Deus, o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou ao Senhor. Tem pessoas que o tema é na vida sentimental. Deus da glória está aqui unindo a fé do mesmo com a nossa. Tem pessoas que o tema, Pai, é na área da saúde, talvez na área familiar. Deus, tu respondesse por misericórdia ao profeta Elias, e eu creio, Pai, que vai haver resposta do Senhor na vida desta que forma conosco essa corrente de oração por milagre. Por isso eu peço a Ti, Deus de resposta, tenha de misericórdia e começa a contemplar a cada petição, ainda que tenha aquela que indaga, dizendo assim: eu não sei como orar, é por isso que eu não oro. Mas ainda que eu venha formar, ainda que eu venha fazer um bacharelado em teologia, ainda assim não terei embasamento para ter uma oração perfeita diante do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória, é Ele quem pega as nossas orações e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso, Deus, Criador dos céus e da terra, dentro desta corrente de oração, eu venho pedir humilde e gentilmente ao Senhor: não permita que as nossas orações, que cada petição limitem-se apenas ao teto deste lar ou de cada lar representado, mas leva o Espírito Santo do Senhor, leva a petição desta mulher ao trono da glória, apresentando-as ao nosso Deus. Leva a petição deste homem ao trono da glória. O rabacanto, rebiandaraia, independente de como ele está pedindo agora o favor do Senhor, independente de como ela esteja agora pedindo o favor do Senhor, Deus, eu estou desde já unindo a minha fé com a fé de adorador e de adoradoras, que do seu jeito está exercitando a sua fé. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se eu tiver a oportunidade de pelo menos tocar na aula do mestre, eu serei curada, e assim ela fez. Talvez tenha pessoas com a foto da pessoa por quem precisa que o Senhor venha alcançar agora em suas mãos. Alabraia, Xúria, Canto, Rebiandaraia. Talvez tenha pessoas com um copo com água crendo, Deus amado, e seu Filho amado Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê, e crendo que vai beber desta água e será curado, ou curada terá a sua saúde restaurada. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, Senhor da glória, com a carteira de trabalho em suas mãos, crendo que Tu és o Deus galardoador, e quando eu indago-me a dizer que Tu és um Deus galardoador daqueles que Te buscam, eu vou, ao meu entender, para o livro de Hebreus, Senhor da glória, capítulo de número 11, verso de número 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas na parte B está escrito: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e além da sua existência, Ele é galardoador dos que o buscam. Nós cremos, Senhor da glória, que Tu ainda és um Deus abençoador, ainda que tenha aquela que indaga dizer: mas não existem mais milagres. Milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não há mais milagre, mas o Deus a qual nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo eternamente. Eu sou o mesmo ontem, hoje serei o mesmo eternamente. Senhor, Tu se apresenta como um Deus dos tempos. O tempo até toca no homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor. Com o tempo o homem perde a sua saúde. Com o tempo o homem vai perdendo vai se envelhecendo, vai perdendo a sua juventude. Mas o tempo não tem poder nenhum sobre o Deus a qual nós estamos orando. E é com esta convicção que eu indago-me a dizer: o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado, ainda opera milagres, sinais e maravilha nos tempos atuais. Por isso eu peço por vidas, Senhor, que estão aqui precisando vivenciar o milagre no Senhor. Eu agradeço, não quero ser aquele filho que só pede. Eu agradeço pelo testemunho da nossa irmã Elian, que começamos a live com ela já dando um testemunho das bênçãos, da bênção que o Senhor concedeu para o esposo dela.
Mas há mais pessoas aqui precisando, Deus amado, vivenciar uma bênção no Senhor. Vivenciar o milagre no Senhor. Ah, Senhor, desde o final de 2021 aos tempos atuais, o Senhor nos colocou nesta plataforma para estarmos apregoando que Tu és um Deus de milagre, orando por milagres. Desde então, vidas têm exercitado a sua fé e vivenciado milagres. Senhor, desde esses tempos o Senhor não deixou de operar milagre. Não é agora que o Senhor vai parar de alcançar vidas com milagre. Nós tivemos relatos de restituição sentimental, cura do câncer, a diabetes, providência financeira, porta de emprego, libertação do vício. E todos esses testemunhos nós postamos na FOIU para a honra e para a glória do Seu nome. Eu creio que em 2025 a Sua glória não diminuiu nem um pouquinho. Porque o Deus que nós estamos orando é aquele que frisa em Suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, hoje, e serei o mesmo eternamente. O Senhor é imutável, o mesmo Deus que alcançou vidas com milagres sobrenaturais da glória. Eu creio que na pessoa do Espírito Santo já está alcançando vidas agora. Já está alcançando petições agora, já está alcançando corações agora. Talvez tenha pessoas que estão aqui, Deus da glória, com uma angústia muito grande no coração, um mar de tristeza, de decepções. Deus, Criador dos céus e da terra, quando eu começo a imaginar pessoas com um mar muito grande de tristeza, aqui unindo a sua fé com a nossa, o meu entender leva-me para o livro de Êxodo, quando Moisés estava no deserto à procura, ainda em direção à promessa que o Senhor havia feito, e diante de Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel, o mar também tenta pará-lo. Ah, Senhor, Tu és aquele que abre um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Deus, limpa esse mar de tristeza que está no coração desta mulher. Deus, limpa esse mar de tristeza, Senhor amado, que talvez está no coração deste homem, porque tem pessoas que o Senhor trouxe aqui apenas para tratar do coração. Alabarcando Urebi Ashuri Acandaraio, Uriande Kalashuri Andarábia. Tem pessoas que o Senhor trouxe aqui apenas para tratar do coração e mudar, Senhor da glória. Alaiashuri Andaraia, Uramande Kandurebi Ashuri Andaraia. Tem uma varoa que está aqui que ela falou assim: se eu pudesse eu tirava o meu coração fora, que é sensível, e colocava um coração mais resistente, porque eu sou criticada até pela minha sensibilidade, pela minha fragilidade. Tem uma varoa que está aqui que até por causa da fragilidade dela, ela recebe críticas por coisas que ela sente. E ela indagou dizendo assim: mas eu não faço mal para ninguém, eu simplesmente sou frágil, sou sensível. E mesmo assim eu recebo crítica. Alamante kalashuri akandaraio, urabai decando urebi andarai. Mas o Senhor Espírito Santo pode restaurar este coração, fortalecer esta pessoa, em o nome do Senhor, Pai. Alamaya Shúria Candarábia. Em nome do Senhor Deus da glória, eu te peço, vai alcançando vidas com alcance de milagre. Vai alcançando, Deus da glória, adoradores, adoradoras com alcance de milagre, Deus da glória. Milagres sobrenaturais da glória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Alablachúria Candurebia Candarai. Em nome do Senhor. Deus vai alcançando cada vida neste momento. Vai alcançando cada adorador, cada adoradora neste momento, com alcance de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Alamante Kalashúria Candarai. Orablachúrias. Alamande Candurebia Chegue. Em nome do Senhor, Pai. Só o Senhor pode alcançar esta pessoa com o milagre que a mesma veio buscar no Senhor. Só o Senhor pode mudar a situação. Tem pessoas que estão aqui com quadros difíceis, Senhor, em que este homem ou talvez esta mulher não tem condição de mudar esse quadro, mudar essa situação. Mas Tu podes, Senhor, mudar essa situação. Alai de canto rebi ashuri andarai. E de calashuri acandurebi ashurias. Senhor, Tu pode jogar por terra todo o mal, Senhor da glória, que está lutando contra a felicidade desta mulher, contra a felicidade deste homem que aqui se encontra.
Tu pode mudar, Senhor, tu podes mudar situações, Deus da glória. Porque eu tornaria a dizer, de Gênesis, Apocalipse, nós encontramos respaldo bíblico de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor através da oração. Através da oração, o Senhor pelejou, o Senhor tomou a peleja do teu servo Daniel. Em Daniel, capítulo de número 10, verso 1 em diante, a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes, Daniel orava 21 dias, Daniel jejuava. Mas estava acontecendo uma luta a favor do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10, verso 1 em diante, a Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia, ele estava lutando para impedir a vitória de Daniel. O príncipe da Pérsia estava impedindo que Gabriel, o mensageiro, chegasse até Daniel. Ah, Senhor amado, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou Miguel, o anjo de peleja, para pelejar pelo profeta, para liberar o anjo do Senhor, mensageiro até o mesmo. Se tem pessoas nessa transmissão que tem alguma barreira, obrigado, irmã Grace, entre ele, o milagre dele, entre ela, o milagre dela, em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra essa barreira. Em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo mal, Senhor. Alamachúria, candarábia, decanto, rébia, candaraio. Em nome do Senhor, vai jogando por terra, Deus amado. Assim como no invisível, no mundo espiritual, o Senhor tomou a peleja do teu servo Daniel. Peleja por esta mulher, peleja por este homem, Senhor. Toma esta causa. Pessoas que aqui estão passando por situações desesperadoras, precisando do socorro do Senhor. Em Salmo 121, Davi até dizia que ele olhava para o monte à espera do socorro, mas ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta grande corrente de oração por milagre, eu creio que o Senhor pode entrar com o socorro que essa mulher veio buscar no Senhor. Eu creio que o Senhor pode entrar com o socorro que este homem veio buscar no Senhor. Alaia, Shúria, Candarária. Socorre vidas, Pai. Socorre histórias, Pai. Muda situações. Dá vitória para adoradores. Dá vitória para adoradoras. Vitória no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Que o Senhor venha jogar toda a barreira por terra. Em Josué, a Bíblia vai dizer que Josué chega na terra prometida, mas tinha uma barreira, tinha uma muralha, impedindo ele de tomar posse daquela promessa, daquela terra. Imediatamente eles fizeram como nós estamos fazendo, orando ao Senhor. O Senhor orientou que eles rodeassem aquela muralha adorando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles rodeavam aquelas muralhas adorando, as muralhas iam caindo por terra, as barreiras iam caindo por terra. Oramande que andorebia candarai. Vai jogando por terra toda barreira que está impedindo a felicidade desta mulher. Vai jogando por terra toda barreira, todo empecilho que está impedindo a felicidade deste homem. Ainda que esta barreira venha por obra de bruxaria, macumbaria, maldição, lançada por palavra. Eu sempre oriento nossas ovelhas físicas e as virtuais também, que o Senhor nos concede livramentos, Deus da glória, que muitas das vezes nós nem tomamos conhecimento. E o Senhor já nos livra. Oramande candarábia. Oriande keia candarai. Livramentos que nós nem tomamos conhecimento, o Senhor já nos concede, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai livrando esta pessoa desse mal que talvez está sendo projetado contra a vida dele ou dela. Talvez um laço projetado. Alaia Shúria Candarábia. Uramante cai de candurebia Shúria. Urablai de calachúria candurebia andaraios. Vai jogando por terra todo mal, Pai. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de maravilha, Pai. Tu és um Deus de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Ah, Senhor, pelo milagre da vida sentimental. Porque não podemos também subestimar a inteligência do adversário. A Bíblia chama ele de astuto. Lá em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário nos lugares celestiais.
O adversário, ele sabe que quando ele toca em histórias sentimentais, em relacionamento, ele não está destruindo apenas o relacionamento, mas está destruindo toda uma família. Quantos relacionamentos já vimos destruídos, Senhor da glória? Ainda que nós oramos por lares, por relacionamento, e tivemos testemunho de restituição sentimental, mas os números de relacionamento destruídos são maiores, Senhor. Ainda que nós contamos e postamos na FOIUS as restaurações sentimentais, mas tem pessoas aqui na transmissão com seu relacionamento destruído, e o Senhor sabe disso, porque o Espírito Santo do Senhor já contemplou a cada coração, a cada pensamento deste lugar. Por isso eu peço ao Senhor Deus da glória, eu não vou deixar de acrescentar relacionamento, porque o adversário tem lutado para destruir relacionamento, e a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos: ele veio senão matar, roubar e destruir. Talvez ele esteja tocando na vida sentimental desta mulher que está aqui, talvez ele esteja tocando na vida sentimental deste homem que está aqui, Senhor da glória. Então, nessa corrente de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor, se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, que estão, Deus da glória, com seu relacionamento à beira de um término ou até terminou. Eu quero unir a minha fé com a fé do mesmo, com a fé da mesma. Eu quero acrescentar, Deus da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre da vida sentimental desta mulher, deste homem. Deus, o Senhor já alcançou outrora relacionamento, porque Tu és um Deus de união e não de separação. Tu és um Deus de amor e não de ódio nem de distanciamento. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tu és um Deus de amor. De Candarabia Shúria, Halamande Keia Candorebia Shô, Uramande Canto Rebia Shúria Candaraios. Então eu te peço, Deus da glória, trabalha na vida sentimental desta mulher, trabalha na vida sentimental deste homem, Deus amado. Trabalha, Pai, nesse relacionamento, restaurando. Deus, talvez estabilizando pessoas que o seu lar deveria ser o ninho do amor, e tem se tornado talvez uma arena de guerra, de afronta, de contenda. Lares que deveriam ter palavras bonitas, de conforto, mas só essa mulher sabe o que ela tem ouvido dentro desta casa. Só este homem sabe o que ele tem ouvido dentro desta casa, Senhor amado. Por isso eu entrego em Tuas mãos, Senhor amado. Alamai, decando, rebia, shuri, andarai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca na vida sentimental desta mulher. Toca na vida sentimental deste homem. Toca nesse relacionamento. A Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos já destruídos, outros à beira até do término, Deus da glória. Quantos lares, Senhor da glória, onde talvez o esposo saiu desta casa, a esposa abandonou. E Tu sabes, Senhor, quantas e quantas das vezes nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler na rolagem o pedido de oração, e nos deparamos a ler pedidos como esse: pastor, preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Deus, quantos relacionamentos o adversário tem tocado e até destruído. E porque eu estou orando pela restituição do relacionamento desta mulher que está aqui, e porque eu estou clamando o favor do Senhor pela restituição do relacionamento deste homem que está aqui, porque nós temos embasamento bíblico, pois em Jó, capítulo de número 42, nós encontramos o Teu servo Jó, Deus da glória, e o mesmo não estava nem orando por ele, orava o mesmo pelos seus amigos, e a Bíblia vai nos relatar que o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. E talvez esta mulher esteja indagando a dizer: ou este homem, Deus da glória, sim, Senhor, a única restituição que eu preciso é na minha vida sentimental. Lamandecando, rebiandaraia. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jó,
E tocou na história de Jó com um toque de restituição. Tocou, Deus da glória, na história de Jó com um toque de restauração. Se porventura diante dessa transmissão tenha vidas com seu relacionamento abalado ou até destruído, assim como por misericórdia o Senhor tocou na história de Jó com um toque de restauração, com um toque de restituição. Deus, se tem relacionamento abalado ou destruído, vai tocando, Deus amado. Deus, eu acrescento a oração por milagre, o pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher que está aqui, o pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental deste homem que está aqui. Deus, o adversário tem uma grande fúria contra a vida sentimental desta pessoa. Oriande canto rebiandaraia. Deus, o adversário tem lutado para a separação desta pessoa, mas não é o intuito do adversário, Deus da glória, que tem que prevalecer diante da história sentimental desta pessoa, mas é a glória do Senhor. Alamande canto rebiacandaraio. Não é a intenção, o objetivo do adversário. Porque quando o Senhor chamou o profeta Jeremias em Jeremias 1 para uma grande obra, o Senhor falar assim ao teu servo Jeremias: eles até vão pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer. Estão lutando talvez contra o relacionamento, contra a vida sentimental desta pessoa, mas tu és aquele que joga por terra todo o mal, Senhor da glória. Por isso eu quero unir a minha fé com a fé de adoradores que aqui se encontram, com fé de adoradoras, Deus da glória, e acrescentar ao clamor por milagre. Senhor, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. De canto rebia candureia. Eu quero acrescentar, Deus amado, esta oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher, para o milagre na história sentimental deste homem. Reaviva este relacionamento que está se apagando. Coloca diálogo neste relacionamento que talvez está se acabando, Deus da glória. Coloca diálogo dentro deste lar, Senhor da glória. Deus, vai entrando, o Espírito Santo do Deus da glória vai entrando na vida sentimental desta pessoa, vai entrando neste lar agora com grande poder e glória. Começa a colocar diálogo entre esse casal. Coloca comunhão. Olha aí, Deus da glória, esse casal que já não fala mais a mesma língua, e quando param para dialogar, acaba gerando discussão de candaraia. Neste relacionamento, toca aí, general de batalha, toca com grande poder e glória. Olha aí, de calachuri andaraia. Olha aí, Deus, relacionamentos à beira de um término. Alabracaia candaraia. Oriande candarabia chega. Assim como o Senhor revela, o Senhor corta também o mal. Olha esse lar onde essa boca bate dizendo que vai abandonar. A labra chegue e andará esse relacionamento. Tem uma pessoa aqui na transmissão que tem ouvido quase que com frequência da boca da pessoa que ama a palavra de afastamento, mas tu és um Deus de união. Foi o Senhor de Keia Candaraia Candaraia. Foi o Senhor que uniu, e quando Deus une não tem demônio certo que separa, Senhor. Ora blande calai de canto rebia chouria. Quando o Senhor une, não tem, Senhor da glória, hostes espirituais malignas que vai separar, que vai distanciar. E o Senhor trouxe esta vida aqui, Senhor da glória, para estar formando conosco uma grande corrente de oração. O seu Filho amado Jesus foi quem nos orientou, Deus da glória, a respeito do poder de resposta que tem a oração. Jesus, ao olhar para os discípulos orientando-os, dizia: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome, recebereis. Deus, Criador dos céus e da terra, o teu Filho amado Jesus não colocara limite de milagre, mas ele disse tudo. Portanto, Senhor, eu te apresento a vida sentimental desta mulher. Portanto, Deus da glória, eu te apresento a vida sentimental deste homem. Eu acrescento este clamor por milagre, a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Opera o milagre, Pai. Opera o milagre na vida sentimental. Labai de calachuri andaraia. E se porventura haja que vidas com relacionamento já até destruído, Senhor, pessoas que estão amargando a dor da solidão, do abandono,
Deus da glória, vidas que estão com a sua terra sentimental destruída, arrasada, porque foi abandonado ou abandonada. Pessoas que talvez estão amargando a dor da solidão, do abandono. Pessoas que estão com a terra sentimental tão arrasada, tão destruída, Senhor da glória, que talvez esta pessoa já está até começando a desacreditar no amor. Tamanha destruição que está na sua terra sentimental. E o que me chama a atenção em 2 Crônicas, capítulo de número 7, que a Bíblia diz que quando Salomão terminou de orar, terminou de adorar o Senhor, a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés. Mas no verso de número 14, o Deus da glória fala assim para a sua igreja: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez a terra que precisa ser sarada é sentimental desta mulher que está aqui, Senhor amado. Talvez a terra que precisa ser sarada seja sentimental deste homem que está aqui, Deus da glória. Por isso eu peço ao Senhor: sara, Pai, sara a história sentimental desta mulher, sara a história sentimental deste homem. Alamai de Candurebe Ashúria, sara, Senhor da glória, muda essa situação, em nome do Senhor Jesus. Muda essa situação. Essa pessoa está vivendo no relacionamento, Deus amado. Eu quero acrescentar também, Senhor da glória, a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagre também, Deus da glória, na área da saúde. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão com a sua saúde abalada, pessoas que estão enfermas, Senhor da glória. Ah, Senhor da glória, lembro-me da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías era o profeta messiânico, aquele que profetizara o Messias antes de vir o Messias a fazer a obra do Senhor, ao ponto do próprio Cristo narrar Isaías, o profeta. Jesus dizia para que se cumpra a profecia segundo o profeta Isaías. Mas o que me chama a atenção entre as profecias do profeta Isaías é quando ele teve uma revelação, uma visão, eu creio, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque Isaías dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Senhor, se tem pessoas aqui com a sua saúde abalada, enferma, Deus amado, começa a tocar agora, eu te peço, da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa agora, com toque de cura. Toda enfermidade vai caindo por terra agora. Da mande calachuri andarábia. Todas as dores vão caindo por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Orablai de calachuri andarábia. Agora. Toda enfermidade vai caindo por terra agora. Todas as dores vão caindo por terra agora. Segundo o profeta Isaías, toda enfermidade, toda dor já foi levada na cruz do Calvário. Deus, se tem pessoas aqui enfermas, toca agora. Da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura. Toda dor vai caindo por terra agora. Toda enfermidade vai caindo por terra agora. Eu não sei onde está alojada a enfermidade desta pessoa. Eu não sei, Deus Criador dos céus e da terra, aonde está a dor que incomoda esta pessoa. Mas desde já eu quero agora estar unindo a minha fé com a fé deste ou desta. Eu creio, Deus da glória, que vidas sairão daqui com a sua saúde restaurada para a glória e a honra do Senhor. E quando eu indago a dizer sobre a saúde restaurada, oh Deus, é porque o seu filho amado Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, se essa mulher crê, Deus toca agora na saúde dela. Eu creio, e se esse homem crê, orablai de cando rebi andaraia candarábia, toca, Deus amado, na área da saúde dele agora. Alabraia chegue andarábia. Em nome do Senhor, começa a tocar com toque de cura. Em nome do Senhor, começa a tocar com toque de restauração na área da saúde agora. O profeta messiânico, profeta de nome Isaías, ele disse: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Não foram algumas, foram todas as nossas enfermidades. Se tem pessoas aqui enfermas, Senhor da glória, vai jogando por terra agora toda a enfermidade.
Alamai de canto, rebia, canto, rebia, andaraia. Vai tocando agora nas dores que incomodam esta mulher, Deus da glória. Vai tocando agora nas dores que incomodam este homem, Espírito Santo do Senhor agora. Alamando, rabande, quianto, rebia, shuri, andarai. Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Deus, se essa pessoa crer na cura, eu também creio, não falta mais nada. Toca agora com toque de cura. Se essa pessoa crer na restauração da saúde, do mesmo ou da mesma, eu também creio. Deus, toca agora, da ponta do cabelo à planta dos pés, com toque de cura. Toda enfermidade que aloja ao corpo desta pessoa agora, vai cair por terra agora. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou todas as dores na cruz do Calvário. Espírito Santo do Deus da glória, que está presente em nosso meio, toca agora nesta pessoa. Toca agora e queima toda a enfermidade agora. Começa, eu te peço humilde e gentilmente, começa a restaurar a saúde desta pessoa agora. Espírito Santo do Senhor agora. Laia canto rebia candaraia. Toca agora da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todas as dores. Lablande calachuri andaraia, urabacanto rebiandaraia. Em nome do Senhor, opera o milagre agora, queimando essa enfermidade, jogando por terra essa enfermidade agora. Aonde estiver doendo, toca agora, Espírito Santo do Senhor, da ponta do cabelo à planta dos pés do corpo desta pessoa agora, com toque de cura, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias agora, em nome de Jesus agora. Lamantou, rabante, que o rabaia candaraia. Toca nessa pessoa agora, Espírito Santo. Toca nessa pessoa agora, Espírito Santo do Deus da glória, com toque de cura agora. Alamanha candorebia. Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crer, eu creio. E se essa pessoa crer, não falta mais nada. Se essa pessoa crer, não toca mais nada. Restaura a saúde desta pessoa agora. Espírito Santo do Deus da glória, restaura a saúde desta pessoa agora. Toda a enfermidade vai caindo por terra agora. Do Kalaiashuria Kandarabia. No Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1, os discípulos avistam um homem enfermo. Interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhes dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, foi este homem quem pecou e por isso ele está enfermo? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e a enfermidade ocasionou no filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo desta maneira. Mas a enfermidade que assola este homem foi para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, Deus, Criador dos céus e da terra, segundo a tese do seu Filho amado Jesus, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus. Há enfermidades permissivas para que a glória do Senhor se manifeste dentro dos contextos do ensinamento do seu Filho amado Jesus. É que eu venho pedir ao Senhor: manifesta a sua glória, restaurando a saúde desta pessoa. Manifesta a sua glória, jogando por terra toda a enfermidade. Manifesta a sua glória, jogando por terra todas as dores. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda a enfermidade caia por terra agora. Todas as dores caiam por terra agora. Alaia canto rebia caia candaraia. Em nome do Senhor Jesus. Restaura a saúde desta mulher, Espírito Santo. Restaura a saúde deste homem. Joga por terra todas as dores. Aonde estiver doendo, toca na mente desta pessoa que sente dores de cabeça. Joga por terra essas dores de cabeça agora. Limpa da mente dessa pessoa essas dores. Dores no pescoço, Senhor da glória. Dores nos braços, Senhor, entrega em tuas mãos essa dor na mão, talvez. Essa dor no ombro, Senhor da glória. Essa dor nas costas, dor na coluna, dor nas pernas, dor na barriga, dor nos pés. Alamande calai de candurebe achúria. Essa dor no estômago, Senhor, dessa pessoa. No rim, Senhor, vai tocando com toque de cura.
no fígado, no intestino, deia, lablande, calai, decanto, rebe, achuri, andaraia. Ah, Senhor, essa inflamação que talvez incomoda essa pessoa, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, entra com providência, Senhor da glória. Deus, onde houver uma pessoa enferma agora, foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou, dizendo que tudo é possível para aquele que crê. Se tem pessoa, Pai, que crê que o Senhor é galardoador, que crê que na sua glória, no seu poder, eu também creio que o Senhor pode restaurar a saúde desta pessoa. Então não falta mais nada, Pai. Começa a restaurar a saúde desta pessoa. Toca agora, Espírito Santo do Deus da glória. Senhor da glória, o profeta messiânico de nome Isaías, um dos profetas maiores, entre suas profecias, há uma que me chama a atenção, quando mesmo narra o Messias na cruz do Calvário, e ele dizia, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Deus, já foi levado na cruz do Calvário a enfermidade que incomoda esta pessoa. Já foi levada na cruz do Calvário, Senhor, essa inflamação. Então, Senhor, repreenda agora e limpa essa inflamação do corpo desta pessoa agora. Espírito Santo do Deus da glória, Espírito Santo do Senhor, começa a adentrar sobre esta pessoa agora. De dentro para fora, vai limpando toda a inflamação agora. Vai queimando essa infecção do corpo desta pessoa agora. O profeta Isaías, ele já profetizou que a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário. Lamande que ando ramanda yacandarábia. Em o nome do Senhor, eu creio na restauração da saúde desta pessoa. O Senhor Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Jesus, ele poderia limitar milagres e dizer, olha, alguma coisa será possível caso você queira, mas Jesus disse tudo. Portanto, Senhor da glória, eu não sei qual é a enfermidade, mas eu creio que Tu és um Deus de cura. Eu creio que o Senhor... Ai, decalai, achuri, acandarábia. Eu creio na restauração da saúde desta pessoa. Deus vai tocando neste nódulo agora, vai queimando ele agora, vai limpando ele agora, vai jogando por terra esse cisto agora. Oh, remande calachuri andaraia. Eu dou uma ordem, cisto sai agora do corpo desta pessoa. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor, ao sacrosanto e inerrante, a presença do Espírito do Deus da glória. Toca agora nesta pessoa. Alabande calachuri andaraia. Vai limpando esse cisto agora de dentro desta pessoa. Vai limpando o Espírito Santo, vai limpando esse cisto agora, vai limpando esse cisto de dentro desta pessoa agora. Espírito Santo do Senhor vai limpando agora. Vai limpando o Espírito Santo do Senhor, vai limpando agora para a glória do Senhor. Jesus, ele disse no Evangelho de João que é para a manifestação da glória do Senhor. Foi o seu Filho amado Jesus que nos ensinou que a enfermidade daquele homem cego de nascença, aquele cego que foi até o tanque de Siloé, e ele foi curado naquela época, foi o seu Filho amado Jesus que disse que a enfermidade dele era para a manifestação da sua glória. Eu creio que a enfermidade que incomoda esta mulher que está aqui, eu creio que a enfermidade que incomoda este homem que está aqui, era para a manifestação da sua glória. Deus, Criador dos céus e da terra, não há aqui nada que possa impedir a sua glória. Eu creio, essa mulher crê, eu creio, esse homem crê. Por isso eu peço, toca agora, vai limpando esse cisto de dentro desta mulher agora. Alabando que amande candarábia. Olha aí essa pedra aí renal, olha aí esse cálculo renal, olha o rim dessa pessoa lá, e a candurébia. Olha aí o Espírito Santo do Senhor, alablachúria candaraia. Olha aí o Espírito Santo do Deus da glória, o rins dessa pessoa. Olha como está o rins dessa pessoa. Olha aí de candarábia, olha essas pedras se formando no rins dessa pessoa. Alabacanduramandaya candarábia. Assim como no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor levou o profeta Ezequiel em visão a um vale de ossos secos, e um milagre aconteceu naquela terra. Eu já posso contemplar o Espírito Santo do Deus da glória me levando em visão e me colocando diante dessa pessoa agora. Então, em nome do Senhor, enfermidade vai embora agora. Lablai de calachuri andaraia.
em o nome do Senhor, assim como Deus da glória leva em visão o profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso 1, e o milagre aconteceu naquele vale. Em nome do Senhor eu creio, e já posso contemplar o Espírito Santo do Senhor me deixando diante de pessoas agora que estão com a saúde debilitada. Em nome do Senhor, eu quero determinar agora: enfermidade sai de dentro dessa pessoa agora, inflamação começa a desinflamar agora. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário, toda a enfermidade sai agora, inflamação desapareça agora, nódulo sai agora, lamando rabaia candarábia, em nome do Senhor Jesus, é agora. Toca, Espírito Santo, toca. Tem pessoa aqui já sentindo um calor de dentro para fora. Tem pessoa aqui já sentindo uma caloria de dentro para fora. Labrande calachuri andaraia. Olha aí como essa inflamação vai cair por terra agora. Olha como deia labacandura mandaia candarábia. Em o nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, enfermidade, você já foi levada na cruz do Calvário, sai agora desta pessoa, labando que mande candarábia, cisto sai agora, nódulo desapareça agora, câncer seja alvejado pela glória do Senhor, rabaia candarábia. Espírito Santo do Deus da glória, dá uma ordem para o corpo desta pessoa rejeitar esse câncer. Espírito Santo do Senhor, eu vos peço humilde e gentilmente, dê uma ordem para o corpo desta pessoa rejeitar esse câncer, esse cisto, esse nódulo. Rabando, rabaia, candarábia. O profeta messiânico, profeta de nome Isaías, narrou o Messias na cruz do Calvário, dizendo que já foi levado na cruz do Calvário toda a enfermidade. Eu profetizo agora esta cura, assim como Ezequiel profetizou naquele vale. Eu profetizo agora a restauração da tua saúde, a restauração, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías, ele dizia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas o profeta Isaías também dizia que sobre as feridas na cruz do Calvário que o Senhor Jesus sofreu, nós já fomos curados. Portanto, eu determino agora a cura desta pessoa. O Senhor Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, e se essa pessoa crê, Espírito Santo do Deus da glória, não falta mais nada. Opera o milagre. Labraia canto rebiando remandaia candaraia. Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, Deus da glória, e se essa pessoa que está do outro lado crê, não falta mais nada. Toca agora e começa a curar agora. Ora blás de calachúria candaraia, em nome do Senhor Jesus agora. Labante calachúria andaraia. Oh, rabaia canto rebi andaraia. Urabante que ando rebi achúria andaraia. Alamande calai de canto rebiachuri andarai. O Espírito Santo do Senhor está tocando nos nervos de uma pessoa que está aqui. Alablaiachuri andaramandai de canto rebiachuri. Do lado esquerdo da sua cama tem calmante para você. De calachuri andarábia. E você tem tomado ele para conseguir se tranquilizar e dormir. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor, ele está dizendo para você, só sinta, filha minha, porque hoje eu estou tocando nos teus nervos, estou eu, Senhor, acalmando o teu coração e a tua alma. Porque de calachuri andaraia, o adversário tem tentado colocar inquietez em teu ser, mas o Espírito Santo do Senhor está te trazendo tranquilidade e acalmando a tua alma. Alamai de calachuri andarábias. Orablai de calachuri andarai. Você não vai precisar tomar mais esse calmante não, mulher. Se você crê, o Espírito Santo do Senhor hoje, ele está restaurando a sua alma.
espiritual e psicológica agora. Halabai de canto rebi andaramandaya candarabia. Urabacando rebandaio que de candarai. Eu vejo uma cama, eu vejo uma cabeceira e eu vejo do lado esquerdo calmante. De urabanto, urabaia candureia, urabaia candaramandaya candaraia. Olha como o Espírito Santo do Senhor toca em você agora. É você mesmo, mulher, que tem que falar assim: Senhor, eu tenho sentido meus nervos abalados, eu tenho sentido uma inquietez muito grande. Ei, hoje o Espírito Santo do Deus da glória está dando um refrigério e acalmando a tua alma. Deus manda eu te dizer hoje o meu Espírito te renova. É de dentro para fora. Olha como o Espírito Santo do Senhor toca em você, mulher. Você não vai tomar mais esse calmante. Hoje Deus manda dizer hoje. Você vai dormir sem perceber. Ai, decando rebi andaraia. O Espírito Santo de Deus está tocando nos teus nervos, no seu psicológico. Olha como ele acalma o seu coração e a sua mente agora, ó. Que andoramandaya candarabia. Urablacandaraya shuriando ramandaya canduraios. Alablachegue andarabia shurias. Oriente calai de canto rebiachuri andarai. O de calashuria canto rebi andaraios. Alablai de calashuri ando remandaia canto rebia. Alamande canto rebi andaraias. O de calai de canto rebiachuri andaraios. O Espírito Santo de Deus está tocando uma mulher de dentro para fora, tocando nos nervos, tocando no psicológico. Ora blai de calai de canto rebi achuri andarai. Irmã Mary Cruz, tem algo que você pediu a Deus. Deus manda eu te dizer que Ele não está trabalhando apenas no que você pediu, mas Ele está trabalhando em você também, tá? Eu não sei do que se trata, mas Deus, Ele colocou no meu coração para te responder. Deus não está trabalhando apenas no que você pediu, mas Ele está trabalhando em você também. Porque tem um algo de Kalashuri Andarabia, sabe? Tem um algo que o adversário tenta fazer para você se afastar. Você pede, eu via você, irmã Mary Cruz, dando um passo para frente e o adversário tentando te convencer a dar 2 passos para trás. Sabe? 2 passos para trás. Obrigado, Marcelo, já fiz o mesmo. Deus manda eu te dizer que Deus está trabalhando em algo que você está pedindo, mas Deus está trabalhando em você também. Trabalhando em teu ser. Obrigado, Maria Solange. Trabalhando em teu ser também, tá? Deus está trabalhando em você também. Verdade, né? Tá? Deus, Ele manda eu te dizer, tá? Ele não está preparando só o que você pediu aí, não. Estou preparando você. Não sei do que se trata, mas Deus manda eu te dizer. Halabanto, Rabai de Kalashuria, Urabando que de Kalamande Reia Candarabia, e que Orabaia Candaraio, Uramande Kalashuria Candarabia, Harabrai de Kalashuria Candurebias, e de Calai de Canto Rebiachúria. Obrigado, irmã Maria Solange, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu me lembro da sua palavra no livro de Salmo 91. Salmo 91, a sua palavra vai dizer, entre as palavras, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão representando um dos seus que está distante e precisa alcançar no Senhor a cura desta pessoa. Assim como em Salmo 91, a sua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Se tem pessoas aqui, Deus, procurando a cura para um dos seus,
e talvez não mora nem mais dentro deste lar. Talvez nem mora mais, Senhor, está distante ou até no trabalho, no leito do hospital. Às vezes uma esposa que precisa da cura para o seu esposo está trabalhando, Senhor da glória. Uma mãe que precisa que o Senhor venha restaurar a saúde do seu filho e talvez já não mora mais dentro deste lar. Deus, a sua palavra vai dizer em Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Se tem pessoas aqui representando a nível de cura, um dos seus, eu não sei se é cura psicológica, eu não sei se é cura espiritual, eu não sei se é cura física, Deus da glória. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão até num leito do hospital, numa UTI. Segundo a sua palavra, Deus, Criador dos céus e da terra, que diz que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Deus, eu quero representar esta vida agora. Talvez uma mãe que quer a cura do seu filho, talvez uma esposa que precisa da restauração da saúde do seu esposo. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta que precisa que o Senhor restaura, Deus amado, a saúde do seu avô, a sua avó, um filho, uma filha que pede pela cura do seu pai ou sua mãe. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o contexto da sua palavra que narra dizendo que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, envie um anjo da cura onde esta pessoa estiver e restaura a saúde do mesmo agora. Alabacando rebi andaraio, orabrai de calachúria, cando rebi achuri andaraio. Em nome do Senhor. Tem uma pessoa, alabrai de calachuri andaraia. Tem uma pessoa que tem uma causa na justiça. Deus manda eu dizer para você, não comenta mais nada. Porque eu vi uma pessoa com a causa na justiça, mas eu vi alguém que sempre que se aproximava perguntava como estava a situação desta causa. Que mantou rabande. Olha, eu vi alguém que tem uma causa na justiça. E você, a pessoa da revelação, vai saber, porque sempre tem alguém que se aproxima e pergunta, e aquela situação que está na justiça? Deus manda eu te dizer, não fala mais nada. Fecha as brechas. Apenas fecha a brecha e você vai ver se esse ano ainda eu não vou te exaltar nessa situação. Presta atenção, pastor, eu tenho causa na justiça. Não, a pessoa que tem a causa na justiça, mas alguém sempre se aproxima perguntando como está aquela situação, como está aquela causa. O Senhor manda eu te dizer para você não falar mais nada. Diga não sei, muda de assunto, porque Deus quer te exaltar, Deus quer te dar vitória sobre esta causa neste ano ainda. Entendeu a revelação? Não escreva eu tenho. A pessoa da revelação é uma pessoa que o Espírito Santo do Senhor me revela que sempre alguém se aproxima procurando procurar saber. Sempre tem alguém perguntando, e aquela situação que está na justiça?